Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, que vamos neste momento dar início a mais um estudo. Estamos começando com o Novo Testamento, falando sobre os legados da fé. Quero convidar você em casa a nos acompanhar, aprender um pouco da palavra do Senhor e vamos orar nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que nos dê direção, entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você estiver. Que Deus te abençoe e vamos neste momento orar. Senhor, eu te louvo, te glorifico o teu nome, já te agradeço por esta manhã maravilhosa, pelo dom da vida. Senhor, que pedimos agora entendimento da tua palavra. Nos dê, Senhor, direção ao falar sobre o seu legado, daquilo que o Senhor tem a falar nos nossos corações. Alcance vidas, alcance pessoas. Senhor, dê a eles direção, assim como eu te peço também direção na minha vida, e que seja feito sempre a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 1, até no versículo 14. É onde a gente vamos começar a aprender e entender um pouco sobre o legado do Senhor em nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Amém? A primeira lição, a qual vamos começar, fala sobre o tema Jesus, o autor da nossa fé. É onde a gente entrou ali na questão de João. E fala assim, já a introdução, ao falar de legados de fé, Jesus certamente é o primeiro e o mais significativo nome que nos vem à mente. Ele é a expressão exata de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, depois você pode ir lá e conferir. O sumo sacerdote que se compadece de nós porque experimentou a vida humana em todas as dimensões, inclusive nas tentações, mas sem pecados. Hebreus 4, 14, 15. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam um importante diálogo entre Jesus e seus discípulos, no qual o mestre lhe perguntou: que dizem aos homens que eu sou? Depois de relatarem o que as outras pessoas diziam, Jesus indagou: mas vós, que dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, 13 e 15, Marcos também, capítulo 8, versículo 27 a 29, Lucas 9 e 18 a 20. Muitos anos depois, nos deparamos com as mesmas perguntas a qual os discípulos foram confrontados, e as Escrituras nos ajuda na resposta. Quem é Jesus? Passamos anos e às vezes temos essas perguntas. As pessoas às vezes se perguntam: quem é Jesus? Quem foi Jesus? É a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos há tantos anos, tantos milhões de anos atrás. E a gente vamos, através da palavra de Deus, conhecer um pouco sobre esse homem que trouxe tanta fé para essa humanidade, principalmente para aqueles que o seguiram e o que o seguem ainda. Amém? Fundamentos bíblicos. Embora a pergunta acima seja direta e objetiva,
a resposta apresentada no Novo Testamento não é tão direta. Isto porque a palavra de Deus nos apresenta uma grande quantidade de títulos para Jesus. E aqui vão alguns títulos que são dados na Bíblia a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Fala assim: Filho de Deus, lá em Marcos capítulo 1, versículo 1. Filho do homem, Mateus 24, 30. Salvador, Lucas capítulo 2, 11. Senhor, Marcos 2, 28. Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 35. Mestre, João capítulo 1, 38. Messias, João capítulo 1, 41. Profeta, João capítulo 1, 45. Rei de Israel, João capítulo 1, versículo 49, entre outros. William Barclay afirma que o motivo pelo qual o Novo Testamento não define Jesus em uma única palavra ou frase é que os seus autores não estão escrevendo teologia, eles estão transmitindo experiência. Então aqui, o autor do livro, o William Barclay, ele afirma o motivo pela qual o Novo Testamento não define Jesus em uma única palavra. É porque lá, os seus autores estão falando da experiência, que tiveram com Jesus. Não estão escrevendo teologia. Estão falando das experiências que tiveram com ele. Mas, vamos lá. O Evangelho de João, que anuncia particularidades distintas em relação aos demais evangelhos, apresenta Jesus Cristo como um enfoque diferenciado. Em João, Jesus é revelado como o Deus que se esvaziou da sua divindade e assumiu a forma humana, vindo habitar entre nós. Foi o que acabamos de ler, em João, capítulo 1, no versículo 14, que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele sai da sua glória, da sua divindade, ali do seu reino, e vem habitar no meio de nós, se tornando humano. E a palavra diz que ele, a gente sabe que Jesus, ele sofreu as mesmas paixões que eu e você sofremos, mas ele fez tudo isso por nós, Então João destaca Jesus como uma palavra com a palavra de Deus, o Verbo, que existe desde o princípio de tudo, que sempre esteve com Deus, e que é Deus. Versículo 1. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas buscam destacar as atividades de Jesus na Galileia, João, que também narra os feitos poderosos do Senhor, se a gente for ler o livro de João, ele vai narrar os feitos também, da mesma maneira que Lucas, Marcos, Mateus. Ele aprofunda a reflexão acerca de Jesus como Filho de Deus. João, ele vai mais fundo, ele destaca Jesus como Senhor, Filho do Senhor, Messias, o Salvador, o Verbo, encarnado, que veio revelar o grande amor do Pai para nós. Então João, ele se destaca mais um pouco porque ele fala a profundidade, quem é Jesus, ele fala um pouco da presença dele aqui, e quem foi, não só os feitos, mas revela tudo aquilo que ele é. Vamos lá. A encarnação do Filho de Deus é o grande mistério do Evangelho joanino. Ainda que hoje pode ser difícil para algumas pessoas, pensar em Deus que deixa o céu, se esvazia da sua glória, assume a limitação humana, mas a mesma dificuldade já existia nos tempos da igreja primitiva. No primeiro século, havia pessoas que, mesmo sendo cristãs, não conseguiam confessar Jesus Cristo, que veio em carne e que tivesse sido humano como nós. Então muita gente naquele princípio ainda não acreditava. As pessoas não tinham ainda os próprios sumos sacerdotes. Se você vai ver o Evangelho, eles não acreditam em Jesus, quando Jesus declara que é Filho de Deus. Então já lá atrás, muitas pessoas já não acreditavam que ele tinha saído da sua divindade, que ele tinha saído da sua glória, se tornado homem,
né, para vir trabalhar em prol de cada um de nós, né, morrer por nós. Então, muito naquele tempo ainda também, como ainda hoje, tem muitas pessoas que não acreditam. E eu quero dizer para você, meu amado, Jesus se fez carne, ele veio e habitou entre nós. Hoje ele está ressuscitado, ele vive ao lado do Pai, mas lá atrás ele veio por um propósito para a minha vida e para a vida da sua vida também. Né? Eu quero te encorajar a buscar mais sobre esse Senhor Jesus, a você acreditar realmente que ele habitou no nosso meio, e se tornou humano, sofreu as paixões que eu e você sofremos. Né? Tivemos isso lá. Muitas pessoas não acreditaram, tanto que Jesus sofreu muita perseguição, sofreu muito, e ainda hoje ainda sofre, o seu nome ainda sofre perseguição, porque muitos não acreditam, né, na sua vinda, naquele veio, se habitou no nosso meio, e que tivesse sido humano como nós. Então, viam uma contradição nessa afirmação, entendendo que conceber um Deus que se faz carne seria o mesmo que rebaixá-los a humilhações humanas. Então as pessoas tinham esse pensamento que um Deus tão grandioso, tão excelso, né, sair da sua glória e vir habitar no meio, ele estaria se humilhando, ele estaria se rebaixando, né, às humilhações humanas. E Jesus não pensava dessa maneira quando ele veio, quando ele decidiu descer e habitar no nosso meio. E para ajudar nessa compreensão, João apresenta Jesus como um Deus que existe desde sempre, desde o princípio, e que se tornou humano para revelar à humanidade a glória de Deus e trazer redenção a toda pessoa que crê. No versículo 12, você vai ver lá que: mas a todos quanto o receberam, e deu-lhe o poder de serem quê? Feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Jesus, quando ele vem, né, ele nos dá a oportunidade de acreditar nele, de crer, de entregar a nossa vida. E isso nos dá o que? Um direito de ser seus filhos, co-herdeiro da promessa. Então você que ainda não crê, que você ainda não decidiu no seu coração em acreditar nesse Deus que habitou entre nós, eu te convido a partir de hoje a ter um pensamento diferente, a pesquisar mais sobre esse homem que veio no nosso meio, desse Deus maravilhoso que largou a sua glória para que você e eu tivéssemos uma vida diferente. Eu te convido a você a buscar mais sobre esse Deus, a orar, a falar: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero saber o porquê o Senhor veio, habitou entre nós. E esse habitar, esse vir dele foi justamente para isso, para que você e eu acreditássemos, para que eu e você fôssemos o quê? Tivéssemos o direito de ser o quê? Seu filho. Tá? Então João, ele nos apresenta, tá, o Jesus como a vida. Não qualquer vida, mas a vida plena. Né? João, ele nos apresenta Jesus como uma vida plena, né, com algo diferenciado, algo que nos traz paz ao nosso coração, alegria de estar vivendo, de saber quem Ele é. Amém? A palavra que ilumina a vida. Conhecer Jesus como o Verbo de Deus encarnado nos ajuda a compreender a grandeza do seu amor por nós. Então, conhecer Jesus como o Verbo de Deus encarnado ajuda você e eu a compreender essa grandeza de amor que ele tem por você e por mim. Vejamos, a encarnação de Jesus o aproxima da humanidade e ao mesmo tempo em que aproxima a humanidade de Deus. Ao assumir a nossa humanidade, Jesus prova a morte por todas as pessoas e nos oferece sua própria vida. Presta atenção aqui, amado. Tá? Quando ele vem, né, habitar entre nós, Jesus, ele prova da morte. Mas não foi uma morte qualquer. Ele morreu para que eu e você tivéssemos o quê? Vida. Todo aquele sofrimento que a gente vê, que é relatado na palavra, que é relatado nas pregações, do sofrimento de Jesus na cruz, foi por um propósito. E esse propósito foi o quê?
que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você não passássemos por aquilo, porque Jesus, ele conhecia o teu coração, ele conhece a humanidade, ele conhece o ser humano. Ele sabia que nós não teríamos condições de suportar todo aquele sofrimento. Mas ele veio para que eu e você, amado, tivéssemos uma oportunidade de conhecer mais sobre ele e, acima de tudo, entendermos o objetivo dessa vinda dele. Saber que essa vinda, essa humilhação que ele passou, morte de cruz, né, passar pela morte, foi para que eu e você tivéssemos a oportunidade de viver mais e conhecer o direito de ser seus filhos, tá? Jesus, né, pela sua carne e sangue, nos abriu um novo e vivo caminho, que nos conduz a uma vida de relacionamento pleno com Deus. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essa fé nos ajuda a perceber que não merecemos tão grandioso amor, pelo que levou o Filho de Deus a esvaziar-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. De fato, não merecemos, mas sua graça nos alcançou. Pela graça, a palavra de Deus diz o quê? Que pela graça somos salvos, amado. É de graça. A salvação você não tem necessidade de pagar, você não tem necessidade de fazer nada a não ser se entregar e dizer: Senhor Jesus, toma meu coração, invade, faz morada, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo, porque eu quero ter esse direito de ser seu filho e herdar a vida eterna. E a salvação é de graça, só basta você abrir os seus lábios e confessar Ele como o Salvador da sua vida. Amém? Jesus é o grande sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, que ao assumir a fraqueza humana, experimentou a glorificação divina. Filipenses 2, capítulo 5 a 11. Olhando para Jesus, o humano, entendemos como ele venceu. Então vamos entender, né, olhando para ele, como ele venceu. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, né, a vergonha, não fazendo, né, caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, quando Jesus vem, se torna, né, humano, entendemos como ele venceu. Ele não ficou preocupado pela vergonha que ia passar, né? Carregar a cruz, ser chicoteado, cuspido, humilhado, blasfêmia que foram proferidas sobre ele. Então ele não se preocupou com isso, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma visão, e a visão era que eu e você tivéssemos esse direito. Era você e eu que ele olhava. Então ele não se importou com nada daquilo, ele apenas se preocupou em estar ali, sofrer todo o sofrimento, morrer, porque ele sabia também que o Pai o ressuscitaria. E hoje ele se encontra o quê? À destra, à direita do Pai. Hebreus capítulo 2, 12, versículo 2b. Os evangelhos relatam vários momentos em que Jesus foi confrontado e humilhado, rejeitado por ser quem era, e diante dos desprezos e ameaças, nunca desistiu de cumprir a sua missão. Chegando a ápice, que foi a crucificação, ele não desistiu. Eu acho que eu e você desistiríamos. Se estivéssemos passássemos por todo aquele mártir, tudo aquilo que Jesus passou, eu acho que nós desistiríamos. Mas ele não desistiu, amado, por amor a mim e a você. Quem era, né? Os evangelhos relatam, né? Como a gente falou, no momento que Jesus foi confrontado, humilhado e rejeitado, de quem era diante dos presos e ameaças. Mas ele não desistiu. Chegando a ápice, que foi a crucificação, e diante da expectativa da dor da morte, renovou as forças,
lá em Lucas, capítulo 22, 39, você depois pode conferir a 46. Ele seguiu o seu caminho. Pelo exemplo de Jesus, aprendemos que a fé nos permite contemplar e alcançar a glória eterna, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, e nos leva a buscar sempre uma comunhão com o Pai. Então, a fé nos permite contemplar e alcançar a glória eterna, né? Até nos momentos difíceis, a fé ela nos fortalece, ela nos faz entender um propósito, né? A vontade de continuar vivendo e de buscar o melhor para nossas vidas. E principalmente a comunhão com o Pai, com o nosso Senhor. Reconhecer a humanidade do Filho de Deus é compreendê-lo como um modelo para nós, tá bom? Crer em Jesus, humano, nos abre a porta de esperança. Isto porque podemos olhá-lo como alguém semelhante a nós, que encarou a sua jornada e venceu. Este é o convite feito pelo livro de Hebreus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da nossa fé, Jesus Cristo, né? Então, né, reconhecer a humanidade, reconhecer Jesus, né, é alcançar, é buscar, é seguir um alvo, é ter direção naquilo que você quer, que é o Senhor Jesus, né? Porque Ele é, sim, o consumidor, autor e consumidor da minha e da sua fé. Hebreus, lá no capítulo 12, de 1 a 2. O autor utiliza aqui apenas o nome Jesus, e não Jesus Cristo, como se nos motivasse, a princípio, olhar apenas para o humano Jesus, e não para Cristo divino, olhando para Ele como fonte de inspiração e exemplo a ser seguido. Efésios 5, capítulo 1, versículo 1. Seremos guiados e guiadas para a vitória em nossa própria jornada de vida e fé. Esse olhar para Jesus, o humano, gera esperança e inspiração para crer que tudo é possível quando dependemos da sua graça divina. Exatamente por ter sofrido as mesmas coisas que nós, Jesus é misericordioso e poderoso para nos socorrer a nossas tentações e dificuldades. Hebreus capítulo 2, 17 e 18. Então é exatamente por ele ter passado por tudo isso, o sofrimento, né, a humilhação, ele é misericordioso com você e comigo. Mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós blasfemamos, mesmo quando nós saímos da sua presença e resolvemos voltar, ele não nos despreza. Ele é misericordioso, nos recebe, nos abraça. Assim como o pai do filho pródigo, quando ele vai embora, o pai, quando ele volta, o filho resolve voltar, depois de tudo que passou, pelas humilhações, gastado todo o seu dinheiro, o pai, em momento algum, fala para ele, ó, já te dei a tua herança, não precisa mais, não quero você mais aqui, jamais. Não, o pai faz o quê? Abraça, coloca a melhor roupa, o melhor anel, dá uma festa. Assim é Jesus, ele é misericordioso, mesmo sabendo, né, que nós somos pecadores, que às vezes saímos, erramos, né, mas por ele ter passado o mesmo sofrimento que eu e você passamos, ele é misericordioso quando nos arrependemos do nosso pecado. Quando nós colocamos a nossa fé, quando nós retornamos a Ele, Ele nos abraça, nos veste, nos faz vestir as melhores roupas, limpa a nossa vida, nossa sujeira humana, nosso pecado. E por isso que Ele tem essa característica maravilhosa de ser misericordioso conosco. Ele sabe exatamente o que estamos passando. Por isso, pela encarnação, podemos nos aproximar com ousadia do seu trono, a fim de recebermos misericórdia e graça para o socorro dos dias difíceis. Como eu falei, o maior legado de fé que recebemos para a vida certamente vem do nosso Senhor Jesus Cristo.
pelas narrativas dos evangelhos, percebemos que todos os recursos utilizados por ele para manter o foco na jornada estão à nossa disposição: oração, jejum, escrituras, que é a palavra, e o poder do Espírito Santo. A fraqueza assumida por Jesus em sua humanidade era superada pela total dependência de Deus. Eis o modelo a seguir. Então Jesus é um modelo que eu e você, ele deixou um legado de fé. Ele fez de tudo para que eu e você tivéssemos direito a essa vida. Então, ele sim tem que ser a nossa inspiração. Ele que traz a inspiração de fé. Ele que faz com que eu e você levantemos, estejamos firmes. É ele que faz você caminhar nos momentos mais difíceis. Por mais que tenhamos pessoas ao nosso redor que nos fortalecem também. Mas Jesus, ele tem que ser um modelo. Ele tem que ser um modelo na minha e na sua vida. Amém? A seguir. Vamos concluir aqui dizendo: crer em um Jesus que se faz humano é fundamental para o nosso progresso na fé. Tá? Então, crer, mais uma vez, crer em Jesus que se faz humano é fundamental para o nosso progresso na fé. Então, creia, meu amado. O teu progresso na fé vai depender de você crer mais em Jesus. À medida que reconhecemos nossa humanidade e limitações, percebemos também que temos um Deus que conhece nossas fragilidades e a nossa necessidade. E por isso mesmo pode muito bem nos socorrer. Né? O Senhor, ele conhece a sua limitação, ele conhece a minha limitação, ele sabe até onde eu posso e não posso. Né? Não há nenhuma tentação que eu e você não possamos suportar. A própria palavra diz isso. Então Jesus, ele conhece, ele sabe o momento que você está carregando um fardo pesado, ele vem, nos ajuda, ele vem nos socorrer, ele vem fazer algo para que aquilo não se torne pesado, né? Porque ele mesmo diz que, né, que ele pede, ele fala para a gente dividir o fardo com ele. Então, meu amado, não fique aí preso aos fardos pesados na sua vida, não. Pede socorro. Jesus está próximo aí de nós, está aqui do nosso lado. Ele só está aguardando eu e você falar: Senhor, me socorre. Eu não aguento mais o que eu estou vivendo, eu preciso do Senhor. Segue esse legado, amado. Busca o Senhor de todo o teu coração. Não fique preso às coisas humanas, mas se prenda às coisas divinas do Senhor. Porque tudo isso vai passar, tudo aquilo que você está passando vai passar. Porque Jesus, quando entra no nosso barco, a tempestade vai embora. Porque o seu nome é poderoso para isso. Além disso, Jesus é um modelo a seguir. E para isso, é preciso conhecer o Cristo que nos é revelado pelas Escrituras. Então você precisa conhecer esse Cristo. Eu te convido, nesta manhã, a conhecer esse Jesus maravilhoso. É sabendo quem ele é e quem quem ele é e quem vamos adquirindo mais confiança e fé para seguir os seus caminhos. Deixando também um legado de fé para a nossa geração. Então, é esse Deus que precisamos ter, conhecer. Que tipo de legado ele deixou para mim e para você? As Escrituras estão aí. A palavra de Deus está ao teu alcance. Alguns vão dizer: mas eu não conheço Jesus. Hoje as redes sociais, as mídias, né, falam da palavra de Deus. Muitos pregadores, né, de renomes estão aí ministrando a palavra. Né? Então, não tem como eu e você não conhecer esse Jesus. Que saiu, né, vamos dizer assim, saiu da sua glória, se tornou humano, passou todas as humilhações que eu e você também passamos. Né? Para quê? Para que nós tivéssemos um conhecimento sobre ele, para que eu e você pudéssemos segui-lo, para que eu e você pudéssemos ter ele como exemplo para a nossa vida e, acima de tudo, entregar a nossa vida a ele. Entregar o nosso coração ao Senhor. Né? Principalmente para essa geração e as próximas gerações. Então, eu te convido, amado, né, a conhecer mais esse Jesus, a buscar mais sobre ele. Tá? O livro de João, ele é rico
nessa questão, como a gente falou no início, João ele faz um diferencial de Jesus, né? Porque Jesus ele quer que quer que eu e você venhamos o conhecer. Não é somente pelos seus milagres, pelos seus feitos, mas quem foi ele? O que ele deixou de exemplo para mim e para você? O que podemos, né, buscar nele de bom para nós? Eu, particularmente, busco tudo, porque o Senhor ele tem tudo de bom, ele tem tudo de maravilhoso e que faz com que eu e você tenhamos uma vida plena. Principalmente o que fala, nós temos, né? Mas ele nos tornou, né? Quando a gente recebe ele, quando eu e você fazemos dele o nosso Senhor e Salvador, ele nos faz tornar filho, nos dá direito da vida eterna. Jesus ele não veio não veio ao mundo em prol somente de estar aqui. Sofreu o que sofreu somente por nada. Não, ele teve um propósito. O propósito era para que nós tivéssemos o direito de ser filho do Senhor, de termos o direito da vida eterna. Então ele ele deixou um legado para os seus discípulos, ele deixou um legado para mim e para você. Então não perca tempo. Quer conhecer mais do Senhor? Busque ele. Fala, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ter mais, né, de ti. Eu quero buscar mais. O próprio Jó, né, fala, né, que ouvia falar, né, e agora, né, ele relata que agora eu consigo, eu sei quem é o Senhor, porque eu vejo o Senhor está falando comigo. Jó, ele se maravilha, porque ele tinha somente, só conhecia ouvir falar, porque as Escrituras, o Evangelho falava, né, o ensinamento que ele teve, mas depois ele teve uma experiência própria, né, com o Senhor, quando ele perde tudo e depois Deus restitui tudo para ele. Então Jó ele tem essa experiência. Então antes ele ouvia falar, depois ele tem o que? Uma intimidade, ele conhece o Senhor pessoalmente. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Ele quer que nós tenhamos conhecimento dele. Esse é o nosso autor, é ele que fala conosco, né? Ele é o autor da minha fé e da sua fé. Busque isso. Eu te convido nesta manhã a buscar esse Jesus, autor da sua fé. Não fique só ouvindo. Às vezes as pessoas falam de Jesus para nós e a gente só ouve quem foi ele, a história de Jesus. Mas Jesus quer mais do que isso. Além de ouvir, Deus quer que eu e você tenhamos uma experiência com ele. E a experiência ela vem através de quê? De busca, de conhecimento, da fé nele. E eu te convido nesta manhã a fazer isso, amado. Eu glorifico ao Senhor, né, por esse estudo, essa palavra, né, que nos traz enriquecimento às nossas vidas e principalmente curiosidade a buscar esse Senhor maravilhoso, tá? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa realmente te dar um domingo maravilhoso, que nesta manhã seja um momento no qual você esteja daí da sua casa, onde você estiver, que você possa buscar desse Deus maravilhoso. Não fique preso somente àquilo que as pessoas falam, mas busque ele